Olá, o Sim Notícias está começando. Nesta edição você vai ver. Homem é preso por abusar da própria enteada de 11 anos de idade no bairro Planalto. Jovem é morto a tiros durante a madrugada no bairro Santa Cruz. Produtores rurais continuam apreensivos por conta da longa estiagem na região. Troca de comando no tiro de guerra de Linhares. Na nossa entrevista de hoje vamos falar sobre a queda no preço do leite produzido na região. E nos esportes, as últimas do Linhares com o nosso cronista Altemar Félix. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Sim Notícias. Linhares se vê aqui. Um homem foi preso pela polícia acusado de abusar sexualmente da própria enteada de 11 anos de idade. Segundo a polícia, além de abusar da menor, ele ameaçava matar toda a família dela. Em depoimento, o agressor de 45 anos admitiu o crime, mas disse que a menina era quem se insinuava para ele. Assim que descobriu que a filha de 11 anos de idade estava sendo abusada sexualmente, a mãe da menor denunciou o caso à polícia. Ela desconfiou do comportamento arredio da filha em relação ao padrasto. Em conversa com a mãe, a menor confirmou que havia sido estuprada. Segundo a polícia, os abusos duraram pelo menos 3 meses. A menina contou que era ameaçada de morte pelo padrasto. Para que não fosse descoberto, o homem também dizia que mataria toda a família da menina caso ela revelasse os abusos. Pois é, se aproveitava da ausência da mãe em alguns momentos e, sob pressão psicológica, acabou consumando esse crime. Bom, agora o estupro já está confirmado? Sim, já está confirmado, já encaminhamos a vítima para exames de lesões ontem mesmo, foi confirmado o estupro e o elemento foi encaminhado para o presídio de Linhares. Segundo o delegado, em depoimento, o suspeito tentou se justificar, colocando a culpa na própria menor. Por incrível que pareça, ele disse que praticou o ato porque a vítima se insinuava para ele. Uma menina de 11 anos? Pois é, uma menina de 11 anos, segundo ele, se insinuava. Ainda muito abalada com a situação, a mãe da menor procurou novamente a polícia para dizer que está sendo ameaçada depois que denunciou o companheiro. O nome do agressor não foi divulgado pela polícia exatamente para preservar a identidade da criança. Sabe-se apenas que ele é motorista da Prefeitura Municipal de Linhares. O agressor está preso no Presídio Regional de Linhares e pode pegar até 15 anos de detenção. A mulher não quis falar com nossa reportagem. Um membro da família, no entanto, contou que todos estão muito abalados. Com medo, mãe e filha se mudaram para outro bairro da cidade. Lamentável, né? A Facele, a Faculdade Pública de Linhares, divulgou a lista dos aprovados no vestibular deste ano. Os classificados para o primeiro semestre começam a estudar no próximo dia 9 de fevereiro, enquanto os aprovados para o segundo semestre dos cursos noturno iniciarão as aulas em julho. A edição do vestibular deste ano contou com 1.506 inscritos. Segundo a direção da entidade, a maior concorrência foi para o curso de Direito no turno noturno, com média de quase 10 vagas ou de quase 10 candidatos por vaga. Produtores rurais de Córrego Farias têm se virado como podem para diminuir os impactos da longa estiagem na plantação, para diminuir as perdas. Apesar de ainda poderem irrigar a lavoura, o forte calor tem prejudicado muito, principalmente as plantações de café. As plantações de banana, pimenta do reino e café ainda têm sido irrigadas, mas por causa do forte calor e da escassez de chuva, a lavoura tem sofrido muito. Os pés de café já demonstram os sinais do estresse que tem sofrido por conta das altas temperaturas e a folhagem fica assim, bastante amarelada. Estamos na propriedade do José de Melo, em Córrego Farias. A Prefeitura de Linhares acionou recentemente o termo de ajustamento de conduta para que a água usada na lavoura fosse racionada. Os produtores da região têm feito o que podem para diminuir as perdas na lavoura. Está muito difícil para nós produtores rurais, porque o produtor hoje ele não tem dificuldade de produzir. Se ele tiver água, ele tem incentivo do governo. Então, se ele tiver água para irrigar, então ele consegue produzir. Bom, o acionamento desse TAC, pela Prefeitura Municipal, junto com o Ministério Público, claro, é algo que o produtor procura respeitar, mas a tendência é que se a chuva não cair, a situação piora muito mais, né? Com certeza. É bom a gente estar falando que esse TAC, ele é de acordo com os produtores. A Associação Aprocof, foi que pediu para que a Prefeitura tomasse algumas providências, então, junto com os produtores, foi feito esse TAC. Só que quando ele é acionado, a gente entende que é necessário, mas prejudica muito a agricultura na nossa região. O seu José sugere a solução que ele acha mais adequada para impedir que racionamentos mais rigorosos no futuro aconteçam. Que nós no passado tivemos os nossos rios todos drenados. Então hoje o que vai amenizar a situação seria o poder público estar incentivando e ajudando os produtores a estar fazendo barragem, tanto pequeno e também em grande porte.
A região de Farias recebe água de outros pequenos córregos que, por falta de barragens para conter a vazão, hoje estão com nível bem abaixo do normal. Esse é o córrego Farias, que fornece água para toda a região. Como a gente pode ver, o rio realmente está muito abaixo do normal. Por enquanto, os produtores da região estão no plano A do termo de ajustamento de conduta, ou seja, irrigação por aspersão, por exemplo, só pode ser feita no período noturno. Mas se a estiagem continuar, é bem provável que seja acionado o plano B, um pouquinho mais forte. A pouca chuva que caiu na última semana reacendeu a esperança dos agricultores. Mas a situação, segundo a presidente da Associação dos Produtores Rurais de Córrego Farias, ainda é muito crítica. É algo que é triste de ver, é preocupante, os produtores estão sofrendo com a situação. E pensar que pode se agravar, não sabe quando que vai vir a chuva, é bem preocupante, está afetando muito a nossa produção. Acompanhado do secretário municipal de Agricultura, o prefeito de Linhares, Nozinho Correia, participou nesta quarta-feira de uma reunião com o governador Paulo Artung, exatamente para tratar das medidas de enfrentamento à seca. Por enquanto, está descartado um racionamento mais severo para os produtores desta região. Situação muito difícil para os municípios de todo o estado. No município vizinho de Colatina, por exemplo, por conta do baixo nível do Rio Doce, a prefeitura já decretou situação de emergência. Aqui em Linhares, apesar do baixo volume da água do Rio Pequeno, onde é feita a captação da água que abastece a cidade, não há previsão de racionamento mais rígido, pelo menos por enquanto. Mas a orientação é de que o consumidor realmente consiga controlar o consumo aí para evitar um racionamento um pouco mais forte. Vamos saber agora como fica o tempo na região nesta sexta-feira. Sexta-feira de sol entre poucas nuvens, infelizmente não há previsão de chuva para a região. As temperaturas em alta, mínima de 21, máxima 35 graus em Linhares. Colatina, mínima de 20, máxima 34. São Mateus, mínima 22, máxima 35 graus. Já em Vitória, mínima de 23, máxima 36 graus. Daqui a pouco, depois do nosso intervalo, você vai ver. Cerimônia marca a troca de comando do tiro de guerra aqui em Linhares. Um instantinho só, nós já voltamos. Um telespectador nos enviou imagens de parte de uma carga de engradados de cerveja que caiu de um caminhão na manhã desta quarta-feira, ali bem pertinho do trevo do bairro Lagoa do Meio. O incidente não chegou a bloquear o trânsito, mas motoristas que passavam pelo local precisaram redobrar a atenção. Todo o material foi recolhido por funcionários da empresa. Bom, faça como esse telespectador, você também pode enviar o seu vídeo, de algum flagrante ou de qualquer outra cena interessante que você queira ser divulgado aqui no nosso telejornal. O e-mail, nosso endereço eletrônico é pautalinhares@redesim.com. Acesse também o nosso canal no Facebook. Vamos agora saber como ficou o mercado do café. Confira os números. Arábica tipo 6, R$ 435 a saca. Arábica 7, cotado a R$ 281. Conilon tipo 7, R$ 270 a saca. Uma cerimônia realizada na manhã desta quinta-feira marcou a troca de comando do tiro de guerra aqui de Linhares. Foi em 1995 que essa história começou. O tiro de guerra, que era apenas um terreno com muitos materiais para levantar a obra, ficou assim, 20 anos depois. Esta foto revela o esforço de um homem que receberia a grande atribuição de comandar o exército em Linhares. Capitão Amin, que era, na época, esse homem magro à direita, no dia da cerimônia de inauguração. O tempo passou e ele ficou assim. Ainda em forma e com o mesmo vigor, falou sobre sua passagem pela cidade e não deixou de se emocionar com tudo que viu e ajudou a construir. Foi uma missão difícil, mas muito gratificante. Juntamente com as autoridades e o povo linharense, podemos fazer um trabalho sério, digno, compensador e tenho certeza, a semente do Exército Brasileiro foi plantada e muito bem plantada nesta terra. Naquela época, o ex-prefeito José Carlos Elias recebia das mãos do ex-governador Vitor Buarque as instalações do tiro de guerra com felicidade. Os jovens ganhavam a opção de formação em cidadania, aprendendo a arte de bem servir a população. Sai capitão Norberto e entra o capitão Gilberto, que veio do Pará.
A passagem de comando aqui do Tiro de Guerra, que atua na cidade desde 95, atraiu curiosos, moradores da cidade e também autoridades para preservar um trabalho fundamental para o município de Linhares. Até esta quarta-feira, às 10 horas, o comando pertencia ao subtenente do Exército, Norberto da Silva, que atuou tendo o desafio de continuar o trabalho. Ele combateu o bom combate e também mostrou a sua emoção. Findando minha missão, é com muito orgulho que me despeço da tão almejada e difícil função de chefe da instrução de tiro de guerra. Ao longo desses anos, conquistei muitas amizades que vou levar para o resto de minha vida. O sangue jovem do subtenente Gilberto, que veio do Pará, é a mais nova aposta do Tiro de Guerra de Linhares. Perfilado com os veteranos nesta missão, falou sobre os desafios que deve encontrar na cidade de Linhares. São os desafios que encontramos em outras cidades do Brasil também, né? Então, são jovens que chegam para servir a pátria sem nenhum, às vezes, muitas das vezes, sem nenhum conhecimento de cidadania, e aqui eles são moldados e aprendem a ser cidadãos, conscientes dos seus deveres para com a pátria e para com a sociedade. A cerimônia contou com as presenças de populares, amigos do Tiro de Guerra e autoridades. Todas registraram a importância dele na cidade, que mais cresce no Espírito Santo. Isso é importante para os jovens, para a formação moral dos jovens, a formação do caráter desses jovens que passam por aqui. E nós percebemos que existe, que acontece realmente uma mudança na vida dessas pessoas após elas participarem desse período aqui no Tiro de Guerra. É muito importante para a formação, principalmente do caráter e da personalidade desses jovens. Nós temos um Tiro de Guerra que é sempre frequente em campanhas do município. Na nossa que não é bom sempre lembrar, mas temos que fazer o registro na nossa enchente que nós passamos. O Tiro de Guerra foi peça primordial no município para conseguirmos vencer sem que não haja nenhuma vítima. Então, assim, graças a Deus a estrutura é boa, os dirigentes são competentes e, principalmente, nós temos os nossos jovens que vêm para cá e eu tenho certeza que saem muito melhor do que entraram. Um rapaz de 23 anos foi assassinado a tiros durante a madrugada desta quinta-feira na rua Joaquim Calmon, bairro Santa Cruz. Cleberson Nunes Nascimento, Clebinho, ainda tentou fugir, mas foi morto com pelo menos 3 disparos. A mãe do jovem disse que ele era usuário de drogas e praticava também alguns furtos na região. Nenhum suspeito do crime foi preso. Agora vamos falar de esportes com o Altemar Félix. É com você, Altemar. Muito bem, Cláudio Henrique. Ontem teve a apresentação do Linhares Futebol Clube na loja Lixe Esportes, no centro da cidade. Não houve uma apresentação formal da programação, mas um bate-papo com os jogadores. A torcida Império Bicolor esteve representada. O comentarista Carlos Dório representou a equipe esportiva 920 da Cultura e também o Tabelinha Esportiva aqui da TV Sim. E hoje também pela manhã teve um coletivo apronto para o time que entra em campo neste sábado contra o Rio Branco na abertura do Capixabão de Futebol Profissional 2015. O técnico Aridelson Bianchi tem alguns problemas. A diretoria até hoje pela manhã não havia conseguido regularizar os jogadores William, meia atacante, e o ala esquerda Murilo. O Murilo estava atuando como amador lá no Rio Ave de Portugal, embora estivesse no time profissional. E o técnico Aridelson Bianchi, com isso, esboçou o time que entra em campo amanhã, podendo o William e o Murilo ainda serem aproveitados. Tudo depende ainda da regularização, que é o caso também do zagueiro Brum. Time mais provável, então, fica com Merivaldo, Alemão, Brum, Wagner e Nairo pela ala esquerda, Caio, Adriano e Paulo Roberto no lugar do William, Zé Augusto e Paulinho Pimentel. Então o William e Murilo ainda tem chance e quem sabe o próprio zagueiro Breda. O time do Rio Branco já está definido para este sábado. Paulo Vitor, Rainer, Kleber, Rafael Oliosi Ratinho, que é de Linhares, André, Léo Oliveira, Wellington Jacaré e João Paulo, Edu
e Miller. E atenção, em primeira mão para você também, a arbitragem do jogo deste sábado, Linhares Rio Branco. Diógenes Padovani no apito, assistente 1, Fabiano Ramires, assistente 2, Leandro Mendonça. A torcida do Rio Branco já tem 320 ingressos liberados e todos vão estar aqui em caravana. E a torcida do Linhares, é claro, tem que comparecer para prestigiar o Linhares. A Rede Sim vai lá cobrir tudo para você. É com você, Cláudio Henrique. Obrigado, Altemar, pelas informações. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, uma entrevista sobre o mercado do leite. O preço pago pelo leite produzido na região tem sido um dos menores dos últimos anos. É um instantinho só, nós já voltamos. Nós começamos o nosso telejornal de hoje falando sobre a seca, para a agricultura, de toda a região que tem sofrido muito com a estiagem. A pecuária não é diferente, também tem sofrido. E aqui em Linhares, a Associação dos produtores de leite da região tem sofrido com um baixo preço pago pelo litro de leite na região. Para conversar um pouquinho mais sobre esse assunto, nós recebemos o presidente da APL, Cirilo Pandini, que já está conosco. Tudo bem, Cirilo? Seja bem-vindo mais uma vez. Boa noite, obrigado. Cirilo, quer dizer que é um dos menores preços de todos os tempos aqui na região, né? Nos últimos 4 anos é o menor preço que está sendo pago, né? Além da gente estar sofrendo aí com a estiagem, que era um período de chuva, que todos nós estávamos contando, e aí sofremos na produção, que caiu muito, e também com os baixos preços que estão sendo praticados, que praticamente está até inviabilizando a atividade. Então a preocupação é muito grande e a gente espera aí que os fatores que vêm sendo negativos para a gente possam ser revertidos para que a atividade volte a ter lucratividade, para que o homem possa permanecer no campo. Pois é, para quem depende só do leite, está uma situação difícil, porque está trabalhando no limite ali do preço de custo, né? Eu acho que a gente está até pagando para trabalhar, de tão feia que está a situação, né? A gente, assim dizendo, a gente só tem tido reclamação, todo produtor está insatisfeito, ele não está conseguindo pagar as suas contas no final do mês, e isso é muito preocupante, né? Já que a gente quer manter o homem no campo, a gente precisa de ter política aí do governo que possa incentivar para que esses preços voltem a reagir e o mercado volte a funcionar. Hoje o preço de custo para o produtor hoje seria em torno de quê? O litro do leite, em torno de uns 90 centavos, por aí? Com certeza, né? Devido ao alto dos insumos, dos salários e de todo esse custo que a gente tem da produção, eu creio que está em torno aí de 90 centavos, dependendo de cada produtor. E você hoje, com certeza, está pagando para estar trabalhando na atividade. E isso é muito ruim. A gente espera aí que novas políticas possam ser tomadas para que param de importar aí o leite em pó, que isso aí está atrapalhando muito. Está atrapalhando os produtores? Muito, muito. Eu acho que o grande fator hoje para a gente ter uma reação, além do aumento do consumo, seria essa medida aí que o governo tinha que tomar para que os produtores não saiam da atividade. Perfeito. Agora, a falta de chuva, no que ela implica para o produtor? A pastagem seca muito, fica difícil alimentar o gado também? Porque tem a pastagem que sofre nessa época, né? Realmente, né? A pastagem sofre muito com esse sol. A gente está aí praticamente quase que os 30 dias aí de janeiro só... Sem chuva, né? Sem chuva, né? E além de sem chuva, com um sol escaldante, né? Então, isso aí tudo é ruim para a atividade. E o produtor está sofrendo muito com isso, os animais também, né? Que a produção em vários setores aí caiu bem, quem hoje não tem um sistema de irrigação. Agora, isso preocupa vocês para 2015? Porque 2015 a gente já tem aquela previsão de que vai ser um ano mais arrastado economicamente, tem toda essa situação. Já preocupa também vocês, produtores de leite, para a próxima safra, vamos dizer assim, para o próximo ano de 2016 que vem? Então, nós estamos super preocupados. Inclusive... a gente, como presidente de uma associação, cada dia vários produtores te ligando, desanimados da atividade, o que ele vai fazer, o que a gente pode fazer. E a gente está tentando de todas as formas, mas
por enquanto, não estamos vendo uma luz ainda muito boa a curto prazo, não, devido a esses fatores climáticos e também essas políticas econômicas aí do governo. Cirilo, conversando com alguns produtores, a maioria diz que realmente há necessidade de se pensar num projeto para poder conter a água da chuva, para que a gente tenha reservatórios que consigam abastecer as localidades durante o ano todo, né? Você que também já viajou vários lugares, até fora do país, qual é a realidade que tem fora aqui do Brasil nessa questão? Eu acho que tudo são estudos técnicos, né, igual você falou, e o melhor aproveitamento das águas da chuva, né? Tanto na parte rural como também nos rios para que possa abastecer aí a cidade. Então nós temos muitos exemplos aí nos Estados Unidos, no Japão, que pode ser copiado, que eu acho que tudo que é bem feito deve ser copiado. Com certeza. Então, nós dependemos das nossas autoridades políticas, né? Esse bom senso aí de os dinheiros que são desviados, se for investido nisso aí, com certeza nós vamos conseguir resolver esse problema. Pois é, agora tem uma previsão de que esse preço comece a reagir um pouquinho, dá para ter uma ideia de que em quanto tempo deve começar a reagir? A expectativa é a mais breve possível, né? Nós temos conversado com os laticínios, temos esperança, né, até de um comprador, uma multinacional, que está para entrar aqui também, para ver se capta o nosso leite, né? Que eu acho que todo bom comprador é interessante na região. Sem dúvida. E alguma medida tem que ser tomada para que esses preços possam reagir, né? Porque senão o produtor não vai ter como continuar na atividade. À medida que o tempo for passando, você não tem como ficar trabalhando no limite do preço de custo, né? Então, ou até abaixo. Abaixo, né? Hoje muitos estão trabalhando abaixo, estão pagando para trabalhar na atividade. E isso aí é muito ruim. Então eu acho que tem que haver uma interferência aí, para que possam socorrer aí os produtores de leite, para que cada um possa continuar na atividade. Você disse que o preço pago tem sido até abaixo dos 90 centavos hoje, né? Mas num tempo mais assim, de preço melhor, já chegou a R$ 1,23 o preço pago pelo leite aqui na região? Isso aí, o preço chegou a R$ 1,23, era um preço que o produtor estava começando a ter rentabilidade na atividade. Foi quando o governo resolveu, então, autorizar que importasse mais leite em pó e adicionasse no leite fluido que é produzido. Então, isso aí deu uma queda significativa, né? O leite começou a baixar e veio em queda até chegar nos preços que estão sendo praticados hoje, que inviabiliza a atividade. Infelizmente. Cirilo, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso telejornal, trazendo essas informações. A gente espera que o setor se recupere o mais rápido possível, viu? Ok, eu que agradeço e a gente sempre que precisar estamos aí e esperamos que cada dia desse que passar essa realidade volte a se tornar cada vez mais forte para o produtor permanecer na atividade. Tá jóia, nós torcemos que isso realmente aconteça. Conversei com Cirilo Pandini, presidente da Associação dos Produtores de Leite da região, da APL, que tem sofrido aí com baixo preço pago pelo litro do leite na região. Esta edição do Sim Notícias está terminando, mas você pode contribuir e ajudar a fazer o nosso telejornal enviando sua sugestão de reportagem para o e-mail que aparece aí na tela, pautalinhares@redesim.com. Acesse também o nosso canal nas redes sociais, no Facebook, ou ligue para o telefone que aparece no vídeo, 3373-2000. Obrigado pela sua audiência, até a nossa próxima edição. Sim Notícias, Linhares se vê aqui.